O Folha em Campo religa as turbinas para falar de futebol feminino e a presença das mulheres nas arquibancadas, pegando como gancho, claro, o início da Copa do Mundo Feminina. Hoje, conosco, a repórter Ice Falcão e a convidada especial Soraya Barreto Januário, autora e pesquisadora, autora do livro, escritora e autora do livro Mulheres no Campo, o Ethos da Torcedora Pernambucana. Vamos começar aqui falando sobre a ideia do livro, né? O que te motivou a escrever essa obra, Soraya? Você fez uma pesquisa ampla, né, nas arquibancadas durante o Campeonato Pernambucano. A voz é sua, a palavra é sua. Então, sim, o futebol tem um histórico na minha vida pessoal, né? Antes de ser professora ou pesquisadora. Eu fui jogadora de futebol na escola, sou torcedora desde muito pequenininha, entrei como mascote em campo, acompanhava todos os campeonatos. Então, vem de uma paixão pessoal mesmo. Eu trabalho já com questões de gênero há algum tempo. E como torcedora e como ex-jogadora, eu sempre me senti muito pouco contemplada, seja pelo clube, seja pelo futebol feminino de forma geral. A crescente, né, participação da mulher no campo, ela é óbvia, né, a gente consegue ver isso nitidamente, mas quando eu comecei a ir a campo, quando ainda era criança, eram pouquíssimas as meninas e mulheres que estavam em campo. E quando estavam, em geral, estavam acompanhando o marido, o namorado, né, poucas eram as mulheres que quebravam paradigmas. E eu tenho uma relação familiar, né, com isso, que é o caso da minha avó, que hoje tem 88 anos e continua ainda a campo, e jogou futebol e gosta de assistir futebol, assim como esporte de forma geral, desde sempre. Então foi uma questão pessoal e uma pergunta pertinente de investigação, já que a gente está vivendo um momento de movimento de estruturas em relação à ocupação das mulheres em espaços até então negados. O livro foi lançado recentemente, né, há uma semana, 2 semanas. Isso. E você pensou especificamente em aproveitar a Copa do Mundo feminina para lançar o livro? Teve alguma ou coincidiu? Esse livro coincidiu. Um outro livro que a gente está lançando sobre futebol feminino, que vai ser lançado na próxima segunda-feira, realmente foi pensado no calendário. Esse, por uma questão pessoal mesmo, ele terminou atrasando um pouquinho, era para ele ter sido lançado em dezembro do ano passado, e aí eu tive algumas questões pessoais e tive que pedir mais um tempo à editora, e aí terminou calhando da gente lançar muito perto um do outro. Foi coincidência, mas a ideia era lançar entre o final e o início desse ano. Você falou que surpreendeu até a venda do livro, logo no lançamento. E aí, explica um pouquinho como é que as pessoas que tiverem interesse depois em ler a obra, onde é que elas vão encontrar esse livro? Na verdade, surpreendeu a mim e a própria editora, né? A gente imaginou um número, a editora já tem esse costume, né, de fazer lançamentos, mas eu vejo justamente isso como uma lacuna tão grande de estudos e de pesquisas sobre isso, né, especialmente sobre o lugar da mulher, especialmente no caso do futebol, que houve uma procura muito grande, tem havido, as minhas redes sociais estão lotadas, eu não sei nem como é que eu dou a resposta a todo mundo, inclusive pedi desculpa que eu não respondi ainda, mas assim, a editora já está verificando isso, vai ser vendida na Submarine, na Amazon online e no próprio site da editora, né, que é a Fontanelli, e aqui em Recife vai estar nas livrarias físicas, Saraiva e Cultura, que a gente já deve estar, até semana que vem, deve estar disponível já. Eu queria saber de você também, o que chamou mais atenção durante a pesquisa? Você fala, por exemplo, das meninas que vão ter uma parcela muito grande que vai com o namorado, né, para o campo. Assim, no contexto geral mesmo, da pesquisa, o que te chamou mais atenção? Olha, o que me chamou a atenção justamente... E a conclusão que você tira disso? Claro. O que me chamou a atenção justamente é a ruptura desses padrões. Eu achava que eu era quase que digamos assim, uma loba solitária. Porque eu vou muito para campo e eu vou muito sozinha. Eu fui casada durante muito tempo, mas meu marido não gostava de futebol, então eu ia sozinha para campo. Ou ia com um grande amigo que eu tenho de infância, que a gente já ia pequenininho junto. Só que ele casou, teve filhos, aí fica mais difícil, né? Eu não tenho, então assim, para mim digamos assim, um programa certo, né? Ir para os jogos. E nessa relação eu comecei a conversar com outras meninas, com outras mulheres, e comecei a conhecer grupo de mulheres, como é o caso, né, que no final da pesquisa a gente encontrou o Elas e o Esporte, e o Movimento Coralinas e o Timbuzeiras, que basicamente começa muito nessa angústia das mulheres de procurarem pares para ir junto, por conta de assédio, por conta de falar minimamente politicamente junto ao clube, né? E aí o que é que a gente encontra? Eu encontrei cerca de 22% das mulheres que responderam às entrevistas, elas começaram a gostar de futebol ou escolheram seus clubes por conta da mãe ou da avó.
22%, se a gente pensar que o futebol até anos 80, início dos anos 80, era proibido a prática e a presença de mulheres no campo, a gente tem menos de 40 anos, né, de possibilidade de prática esportiva pelas mulheres. Não que não houvesse, por exemplo, minha avó jogava escondido do pai e do avô e do marido. Mas existiam várias, tem várias pesquisas aí, tem a Aira Bonfim, que é lá do Museu do Futebol de São Paulo, que está pesquisando isso, que comprova que as mulheres jogavam futebol escondido, era um gueto, né? Então, se a gente pensar que só tem 40 anos, que a primeira Copa do Mundo ela acontece quando o Brasil já era tricampeão no masculino, a gente percebe por que há ainda um número de mulheres incentivadas e influenciadas por mulheres, diferentemente, por exemplo, de 50%, 51% foram os pais e 10% foram os avós. Outros são os amigos. Agora, um número que me chamou muita atenção foi que 33,5% das meninas disseram, e digo meninas porque realmente foi uma parcela mais jovem, entre 18 e 20 anos, 16 e 20 anos, que disseram que escolheram seus clubes por como os clubes estavam indo no período em que começaram a prestar atenção. Ou seja, elas não foram influenciadas pelas outras pessoas. De resultados, né? Exatamente. Elas procuraram por esses clubes. Não é à toa, por exemplo, que algumas meninas da minha geração, ou essas meninas mais jovens, por exemplo, você olha, por exemplo, aqui em Recife, o Esporte Clube do Recife teve 3 vezes, foi pentacampeão, né? Pegou uma geração muito grande. Isso. Então, a grande maioria dessas meninas, por exemplo, é rubro-negra. Então, a gente, como pesquisadora, a gente percebe que isso tem uma relação, né, entre essas respostas e o que é que a gente encontra na pesquisa. Não sei vocês, mas eu vejo essa Copa do Mundo como um marco. A Copa do Mundo feminino como um marco, porque nunca se falou tanto de futebol feminino, nunca se vendeu tanto ingresso. E a imprensa também, a questão da Globo transmitindo. E se eu vou começar com você aqui, como é que você vê a visibilidade agora, esse momento que o futebol feminino vive com a Copa do Mundo na França? Eu acho que essa Copa, ela tem tudo para ser um divisor de águas e muito por conta da própria postura das mulheres. As jogadoras, como tudo, de elas aceitarem que aquilo ali também é para elas. Durante muitos anos a gente meio que acompanhou, não é um conformismo, mas aquela história de que o futebol não é para mulher. E isso vem mudando. O futebol é para mulher e elas estão buscando melhoria através disso. E a postura delas, a melhor jogadora do mundo atualmente, que é a norueguesa, a Ada Hegerberg, ela não vai para a Copa do Mundo porque ela não aceita essa disparidade de tratamento. Então, a partir do momento que as jogadoras não aceitam isso, então passa a ter, então vamos investir, vamos valorizar o produto dessas mulheres. Então, eu acho que essa questão do feminismo, do empoderamento, tem um papel fundamental nesse processo todo. E eu acho que Soraya tem um trabalho muito importante nessa questão de gênero, que a gente até conversou há um tempo atrás sobre o cyberfeminismo. E eu acho que tudo isso interfere bastante nesse crescimento. Na questão de peças publicitárias, a gente vê que essa Copa do Mundo, até não só na questão da cobertura, mas patrocinadores que já abrem os olhos para valorizar mais as mulheres. Então, assim, ações em museu, exposição, livro que é lançado. Então, eu acho que tem todo esse contexto. O que é que você acha disso, Soraya? Eu concordo com vocês, apesar de eu achar que esse marco ele vem um pouquinho antes. Eu acho que na última Olimpíadas aqui no Rio, o fato do futebol masculino ele tá bem capenga na época, né? Tava bem mal, trouxe uma visibilidade para as mulheres. Sim. Infelizmente, é preciso dizer isso, as pessoas só olharam com bons olhos aqui no Brasil, sabe? É importante ser pontuado, porque a seleção masculina ia mal. E as Olimpíadas para o futebol masculino ela não é tão importante como para o futebol feminino. Desde o regulamento que Exatamente. Ela já não coloca essa importância quando bota o sub-23, né? Para o futebol feminino, a Copa do Mundo e as Olimpíadas ela tem praticamente o mesmo peso. Então é uma competição que realmente tem uma importância muito grande dentro da história do futebol feminino. E pela primeira vez, sendo aqui no Brasil a Copa e o futebol masculino estando mal, houve uma certa revanche, um revanchismo da sociedade, de dizer, olha, as mulheres estão jogando melhor. O que é uma coisa negativa, mas que por outro lado trouxe um efeito positivo, que eu acho que agora, e aí sim, a gente vai perceber de forma mais ampliada nessa Copa. E aí a questão do cyberfeminismo e do cyberativismo de forma geral trouxe uma visibilidade e outras esferas de debate que não existiam. Claro que a gente tem que lembrar que nós estamos num país de uma extrema desigualdade social, onde não é todo mundo que pode fazer, a gente está falando de que mulheres que podem fazer cyberfeminismo, tem uma determinada camada, assim como o início do feminismo foi isso também, mas a gente sabe que é preponderante esse retorno, né, do consumidor de mídia, né, para gerar pauta e agendamento midiático. Nunca se falou tanto porque as pessoas também estão falando muito, estão cobrando isso,
não só no futebol, como em outras esferas. E aí a gente chega na Copa do Mundo, a Copa do Canadá passada, ela já teve recordes de vendagem de ingressos, né? Ela é muito forte. Os Estados Unidos, que é o grande campeão, né? 3 vezes campeão, chega como favorito. As mulheres estadunidenses, elas têm uma preferência pelo soccer, né, que é o nosso futebol, porque o futebol americano é considerado muito bruto, muito brutal e muito corpo a corpo, mais para o masculino do que para o feminino. Sim. Então, para elas, você vê como é uma questão cultural, de construção cultural completa, que elas são as grandes campeões, favoritas, têm as melhores jogadoras, né, apesar de não serem tão premiadas mundialmente com a bola de ouro, mas tem um time interessantíssimo de estrelas. Tem um dos melhores campeonatos de base e profissional, né, do mundo, porque elas realmente têm um investimento real no futebol feminino desde o começo. Do esporte, né? Exato, que é o problema que a gente tem aqui. A gente não chega com uma seleção com grandes estrelas, como é o caso de Marta, mas que não é favorita porque é uma seleção envelhecida, é uma seleção que não joga quase nada, porque existe futebol, o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil foi extinta, não há campeonatos regionais consistentes, então não há bons embates. E até é uma questão... só o Paulista que é mais forte. É uma questão interessante dessa visibilidade toda, porque, como você falou, teve um início de movimento em 2015, que seguiu com a Olimpíada, mas que você vê que ficou essa lacuna. E aí Sim. O futebol feminino volta a estar em evidência agora. Exato, e a gente não pode esquecer que houve Copa América, que nós somos heptacampeãs, Isso. Né? E foi só veiculado via streaming no Facebook. Então, eu tenho uma curiosidade de saber como é que fica pós-mundial. Se é um caminho sem volta. Exato, se vai continuar a ser visto, se vai continuar a ser falado, ou se vai ser a mesma situação. Quando vem o evento, vem a visibilidade. Quando passa tudo vai depender das políticas públicas que vão ser feitas a partir disso. É claro que agora, por exemplo, na minha época, eu tinha que brigar com os meninos na quadra para poder jogar futebol. Sim. Hoje em dia já existem algumas escolas, por exemplo, que já têm esse cuidado de deixar espaço, de fazer times mistos. Né? A gente tinha que brigar para jogar bola. E a gente era xingada, a gente levava lapada dos meninos para dizer que teu lugar não é aqui, você não vai aguentar. Então, assim, tem toda uma política que, obviamente, agora, tendo Marta como estrela, Cristiane, Formiga, Andressinha, que é da nova geração, Ludmilla, a gente tem toda uma nova base aí, que talvez, com iniciativas, por exemplo, falando como publicitária, o Guaraná Antártica, durante 18 anos já patrocina a seleção, é a primeira vez que faz uma propaganda. Verdade. Então, assim, agora com essa nova visibilidade, com o cyberativismo, cyberfeminismo, talvez seja um caminho sem volta. Agora depende dos resultados e do investimento que vai ser feito. Se a gente pensar, por exemplo, o tênis, teve Gustavo Kirten como grande nome, não teve quem desse continuidade, morreu o assunto. Então, realmente, precisa de investimento. O Brasil carece muito, né, de trabalho profissional mesmo, da base, de ter campeonato para as meninas jogarem. Essas novas políticas, né, como do próprio Campeonato Brasileiro, da obrigatoriedade de ter um time feminino, isso a médio e longo prazo pode reverberar realmente uma grande diferença, mas precisa ser mantido. Desde que os clubes enxerguem isso como algo necessário e não como uma obrigatoriedade para jogar um campeonato, que foi o que aconteceu com o esporte. Exatamente. Que fez um time, agora a gente está investindo e agora as meninas têm tratamento profissional, treino no CT, toda a estrutura e de repente o clube cai e aí não é mais obrigatório, do dia para a noite acabou o time. É engraçado que recentemente eu tive no esporte, eu sou rubro-negra, não tem problema nenhum em dizer isso, e pela primeira vez em toda a minha vida não estou sócia do esporte, justamente por conta disso. Fiz uma carta, além do caso Juninho, né, que é um caso à parte, Sim. Tem esse fato, tipo, desmontaram com uma pessoa que foi escalada, né, Nicole, que jogava no esporte, e simplesmente sem nenhuma justificativa, acham falta de respeito com a torcedora, com a jogadora, com a própria modalidade e com outras coisas. E obviamente a desculpa sempre é financeira, mas aí é engraçado que ao mesmo tempo foi reaberto o time de futsal masculino. Então, na verdade, não é assim. Então, o problema não é bem dinheiro, né? Então, a gente começou a falar um pouco da seleção brasileira, com a situação que chega. São 9 derrotas. A seleção brasileira vai chegar nessa Copa do Mundo com 9 derrotas seguidas no trabalho de Vadão. Engraçado que Vadão conseguiu ganhar a Copa América, mas depois da Copa América o time entrou em declínio, né? Em uma situação bem atípica que o Brasil vai chegar, né, na competição. Um grupo considerado, vamos dizer, mediano, não é um grupo fácil pela questão da Austrália. Né? Isso. E aí como é que você vê a seleção brasileira, a participação, o que você projeta, Soraya, na Copa do Mundo? Infelizmente eu tenho que dizer que a seleção brasileira não está entre as favoritas e infelizmente está longe disso. Justamente pelo que a gente falou um pouquinho antes, é uma seleção envelhecida,
A gente não vai pegar Marta e Cris, por exemplo, no auge da carreira, como foi a Copa que a gente perdeu na final, né, para a Alemanha. A gente pega Formiga, que é a jogadora mais antiga, com mais experiência, que ainda tem muita explosão, mas é um time que está envelhecido. A gente não pode negar que futebol é explosão, é velocidade também, né? Tem várias promessas, né? A gente tem aí várias jogadoras no seu auge, mas que na verdade, justamente por não ter essa questão do futebol de base, não ter um futebol bem fundamentado no Brasil, a gente não tem um entrosamento que a gente vê em outras seleções, como a seleção americana, a seleção alemã, a norueguesa. Agora a gente vê, por exemplo, o investimento que a Europa tem feito nos times espanhóis, né? A Liga Espanhola, Champions, feminina, que a Espanha fez uma ótima apresentação, a Holanda fez uma ótima representação. Então, assim, a gente tem vários times aí internacionais que tem realmente um histórico de investimento que não veio de agora, né, já vem de um tempo sendo feito, e que o Brasil, na verdade, foi exatamente na contramão. A gente está falando de uma última Copa que foi feita em grama sintética, a gente está falando de investimento quase zero. Agora a FIFA falou que é 1%, se eu não me engano, o prêmio, né, da campeã, se não me engano, 4 milhões. A reserva da FIFA, exato, o prêmio vai ser destinado a premiação da campeã é 4 milhões. É 1% do valor total que foi distribuído na Copa da Rússia. Então, assim, você vê que é uma falta de prioridade gigantesca. E no caso da CBF, então, a gente não tem. A gente vai, se vocês olharem, inclusive, convido a todos e todas que vão a São Paulo, que vão ver a exposição, que vai estar até outubro lá no Museu do Futebol, que está muito legal. Uma das partes da exposição, inclusive, é mostrando os uniformes, que parece ser uma coisa muito pequena, né? Mas as mulheres até pouco tempo atrás usavam os uniformes masculinos. Agora é a primeira vez que foi produzida realmente para o biotipo, para o corpo da mulher, que tem diferenças, ninguém está dizendo que não tem, né? O feminismo e os estudos de gênero não dizem que não tem diferença, tem diferenças, né, que precisam de igualdade política, de direitos, de deveres e etc. Mas o futebol feminino sempre foi tratado de uma maneira muito excludente aqui no Brasil. Então, infelizmente, não chegamos com a seleção favorita, apesar de termos a pessoa mais premiada no mundo. Nem Messi, nem Cristiano Ronaldo tem 6 bolas de ouro, como Marta tem. E a gente está falando de uma geração onde ela pegou a Alex Morgan, ela pegou a Ada, ela pegou altas jogadoras de grande visibilidade mundial, e ela foi 6 vezes campeã. Então não é simplesmente porque é só Marta e pronto. Tem um grande time aí de mulheres no mundo jogando futebol, jogando muito. Né? Então Marta, ela tem 6 bolas de ouro porque ela é muito boa. Só que ela, assim como a gente vê, por exemplo, se eu for poder comparar, que eu odeio fazer isso, mas para as pessoas entenderem, é a mesma coisa que colocar o Messi na seleção argentina de hoje. Excelente jogador, isso, ele não vai muito boa, mas que não sozinho, ele não vai fazer grande coisa. Cristiano Ronaldo em Portugal também não vai fazer grande coisa, porque não há essa coletividade, né, como a gente vê com o futebol masculino acontecendo. Eu acho que o Brasil tem chances. Eu acho que tem chances de ultrapassar a primeira fase. A Austrália é um problema, é um calo, mas ela também não está na melhor fase. Isso é fato. As favoritas seriam realmente americanas. Tem uma incógnita aí na Itália. Isso até que você falou do Brasil não ter um campeonato onde as jogadoras atuem mais próximas. Tem muita jogadora boa do Brasil, mas assim, jogando na Europa. Tá no Barcelona, tá no PSG, tá no Atlético de Madrid. Tá nos Estados Unidos. Tá nos Estados Unidos. Elas não se encontram muito. E a Itália tem isso. A Itália tem a base da Juventus. Sim. Então pode complicar também para o Brasil. Exato. E aí a colocação que o Brasil passa nesse grupo pode interferir diretamente. Totalmente, se vai porque mais só os 2 primeiros lugares passam, né? A gente tem já a Austrália. Terceiros. Exato. Só que aí se o Brasil passa em segundo, aí pega a Noruega, que sem Ada já não é a mesma força. Não é a mesma coisa, mas é um time forte. Mas é um time forte. Que mas pode aí surpreender. se já passa em terceiro, pode cruzar com a Alemanha ou com a França. Exato. Que tem um que time são forte, favoritas. que é base do PSG, que foi campeão da Champions. Campeão da Champions agora. E a exatamente. Alemanha, que é incontestável, que tem a chance de unificar os 2 títulos, né? Já que foi Exatamente, foi campeã campeã olímpica e que já vem com um trabalho igualmente positivo como o futebol masculino. Eles têm feito um trabalho muito, apesar dos preconceitos também, que se você for ler, a seleção, inclusive a alemã, recentemente se colocou em relação a isso, que é uma disparidade muito grande de tratamento. Também. Até porque nos Estados Unidos a seleção vitoriosa no soccer, como eles chamam, é a seleção feminina. E a masculina é quem ganha mais. Então tem muito disso também. Exatamente. Rapaz, o assunto tá bom, as meninas falam bem pra caramba. Eu tô as aqui eu só tô acompanhando aqui, porque realmente quem sabe mesmo são elas aqui e eu tô só mediando. E eu queria saber, só pra gente finalizar aqui, vou arriscar o palpite mesmo, pra quem vai ser campeão. Depois eu vou cobrar de cada um aqui pra ver se acertou. Vai ter bolão? Pode falar qual a sua sugestão, palpite. Olha, assim, a gente fica em cima do muro ali, Alemanha e Estados Unidos, mas eu não sei, eu acho que a Alemanha tem chance de unificar esse título. Eu acho que é uma seleção muito forte.
Eu já acho que os Estados Unidos estão vindo com tudo para conseguir o tetra. Elas estão com um discurso bem forte na mídia norte-americana, inclusive. Mas eu ainda torço que o Brasil consiga chegar lá. Temos um bolão. Alemanha, Estados Unidos, qual é o seu palpite, amigo? Rapaz, eu acho que vai ficar com os Estados Unidos também. Eu acho que Sou minoria. os Estados Unidos vai ampliar a hegemonia, infelizmente. E espero que o Brasil contrarie todos os prognósticos. Espero que seja a E- zebra dessa Copa, seja o Seria Brasil. legal, a gente né? tem uma tendência... Até de porque que eu acho que talvez é bom seja a chegar- última mas é bom oportunidade chegar de ver assim. Marta, Cristiane e exato. Formiga juntas, Não podemos né? esquecer que na última vez que fomos final, a gente deu 4-0 nos Estados Unidos, com Foi. um timaço. Então, a gente Verdade. tem chance. Quem sabe? Pronto, esse aqui foi mais um Folha em Campo. Falamos aqui de Copa do Mundo Feminina. E obrigado pela participação. Acesse nossas redes sociais. Deixe seu comentário, sugira novas pautas, assuntos para o Folha em Campo. E até a próxima.